Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos do céu, a nossa companhia de engenharia de tráfego astrológica que associa os ingressos, os aspectos, as configurações astrológicas da semana. Nós que falaremos desse tempo de 31 de março a 6 de abril, abril, né, já chegando com o dia, famoso dia da mentira, que teremos Mercúrio retrógrado, que não será mentira, né? Não será mentira. Que bom que conseguiu, Paola. Que ótimo vê-la aqui, aquariana bela. Olá, Ana Martins, boa noite. Boa noite a quem chega, boa noite a quem nos assiste, galera que nos acompanha ao vivo, na live, na gravação, ou assistirá ao longo da semana e também ao longo de horários alternados e quando quiser, né? Adriana, Mercúrio retrogradando na semana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Cris Luz. Boa noite a todos, Lucília. Temos aí semana de Mercúrio retrógrado, temos conjunção Vênus-Netuno. Obrigado, Paola Aqua. Conseguiu também. Tem algumas Paolas aqui na sala. Olá, Fernanda Balestrin. Olá, Mini Mônica. Aleluia, março acabou. Tá todo mundo dá aleluia no fim dos meses ultimamente, né? Então tem Mercúrio retrogradando, tem conjunção Vênus-Netuno, tem abril que chega a um mês de grande conjunção Júpiter-Urano, uma conjunção que acontece em média de 13 em 13 anos, mas que já vem dando sinalizações aí desde o começo desse ano, desde o fim do ano passado, né? Vênus em Áries no final da semana, né? Não será mentira, Ana Martins, não será mentira, Mercúrio em Áries, Mercúrio retrogradando de 27 a 16 de Áries também, valerá as observações. Então a gente já começa observando, né? Na casa 9, o Cris. Muito bem. Olá, Juliana, a galera que nos acompanha, Bernadette, saudações. Então temos aí esse momento de Mercúrio retrógrado. Deixa eu mostrar um desenho bacaninha aqui sobre Mercúrio retrógrado. Mercúrio, quando ele retrograda, tanto Mercúrio como Vênus, os planetas em retrogradação, né? Eles têm uma condição interessante porque eles estão mais próximo da Terra. Então pensa que a Terra é aqui, então é como se o planeta estivesse fazendo isso, né? E quando ele faz esse movimento, parece que ele está fazendo o zodíaco numa rotatória para depois fazer o movimento, né? Abril deve ser melhor que março. Tomara, Ana Martins. Será um mês intenso. Teremos eclipse no dia 8 de novo. Falaremos na outra semana também, né? Pelo menos uma coisa de cada vez, né? Vamos por partes, né? Como diria o filósofo. Vamos por partes, como diria o filósofo. Então, olha só. Mercúrio retrógrado, o que acontece no céu? A gente tem uma condição interessante que é isso aqui, ó. Um desenho do nosso amigo Miguel Etchepare, um astrólogo. Então ele faz aqui uma voltinha aqui do Mercúrio em retrogradação, olha só. Então olha só, ali ó, faz de conta que esse é o Mercúrio, tá no meio, olha lá, ó. Então quando ele está retrogradando é como ele está no meio da Terra e do Sol, como se ele estivesse voltando Áries, ó. Tá vendo, ó? Dá a impressão que ele está voltando de Áries para Peixes, né? Ali, olha, retrogradou aí, depois fica direto ali depois, né, do dia 25, tá? Então, é bem essa curiosidade. Olha só, de novo, ó, a gente está em abril, retrogradou, olha lá, começou a retrogradar, tá vendo, ó? Tá vendo? É como se ele fizesse uma rotatória, aqui é a Terra, aqui é o Mercúrio e aqui é o Sol. Então ele fica ao meio da Terra e do Sol. Então planetas pessoais como Mercúrio e Vênus, olha lá, ó, de novo, retrogradando, volta, né? Então quando chega lá, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ele fica direto quando ele se afasta um pouco mais da Terra, certo? Então esse é o sentido da retrogradação. Durante 25 dias, Mercúrio tem esse ciclo, né, de maior aproximação da Terra. Vênus, quando tem retrogradação, é um tempo mais demorado, porque Vênus é um pouco mais afastado, então o rebolado ou o circular de Vênus é mais longo, né? Mas no caso de Mercúrio, tem esse
período, né, nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses, né, maio, junho, julho, 3 meses depois. A gente teve dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, 3 a 4 meses, depois de abril, maio, junho, julho, agosto. Aqui 3 a 4 meses, né? Então ali por agosto ele retrograda de novo. Então, boa noite, Joana, boa noite, galera que chega, nos acompanha. Então, vamos lá, o retrógrado, tudo que fizer mal é culpa do retrógrado. Nem tanto, nem tanto. Tem suas vantagens, tem suas vantagens. Vamos falar das vantagens também, né? Mas a princípio é um tempo de rever questões, revisões, às vezes da tendência a uma estagnada, né? Uma coisa de cada vez, porque abril serão muitas, exatamente, o Ju. Então tem esse contexto. Em tempos de Mercúrio retrógrado, é suscetível a revisões, né? Então, a última conjunção de Júpiter-Urano foi no ano... Não, ô Cris. A última conjunção de Júpiter-Urano foi lá por 13 anos atrás. Foi lá em 2010, 2011, tá? Foi lá atrás, um pouquinho mais para trás. E na história do Mercúrio retrógrado, a gente é suscetível a alguns contratempos, porque vocês percebem que, como a gente viu no desenho, teve uma mudança de ritmo, do Mercúrio. Então, dá a impressão que ele está fazendo o Áries de trás para frente, como a gente viu ali na figurinha, né? Vamos repassar de novo, olha lá, ó. Olha lá que bonitinho, ó. Tá repassando ali, tá vendo? Ó? Então dá a impressão que ele está num ritmo diferente, está mais próximo da tela. Retrógrado, depois fica direto, ele está afastando. Então, tem alternância de ritmo. Então, às vezes, um notebook pode parar de funcionar, Mercúrio é associado às comunicações, Mercúrio é associado a serviços, Mercúrio é associado a ritmo. Feliz Páscoa, Tiago! Parabéns ao seu Vitória. Então, o Mercúrio retrógrado tem essa questão de alternância a ritmo. Às vezes tem alguns contratempos, mas às vezes aquilo que não funcionava volta a funcionar. Fala, Cláudio! Beleza, então, Mercúrio também tem essa questão de alguma retomada de ritmo, de retomada de questões que estavam estagnadas também. É tanto para um lado desafiador, de alguns contratempos, de atraso, e também para um lado positivo de andança, de direção, né? Então tem essa questão. Às vezes também, Juliana, acontece um pouco essas questões de ressuscitar alguns defuntos, os oi sumidos, né? As paqueras, os cruxes, os oi sumidos, né? Às vezes dão sinaizinhos em tempos de retrogradação de Mercúrio, né? Mas por outro lado, tem um lado bom de Mercúrio que é o seguinte: quem trabalha, quem é profissional de alguma coisa, às vezes volta cliente. Por exemplo, eu como faço consulta, mapa astral, tem clientes que ressurgem, que o Mercúrio combinou lá no passado e não deu certo, aí a pessoa volta e finalmente marca, né? Às vezes encontra aquele café que a pessoa estava combinando com você há mais de 6 meses, um ano. Acontece no Mercúrio retrógrado, até às vezes sem querer. Aconteceu, faltei no trabalho, tá lá, vamos marcar, pá, marcou, né? Mercúrio retrógrado tem isso, ele tem uma alternância de ritmo na rotina, às vezes em questões que não vinham sendo ajustadas. Olá, Fernanda Balestrin, galera, que final maravilhoso. É verdade, o Santos retrogradou, né, Cris? Então, de repente, né, ó, já voltou ao normal, né? Voltou ao seu novo normal. Então, o Mercúrio em retrogradação tem essa questão. Às vezes é importante revisões, é importante ajustes, né? Para revisores, Mercúrio retrógrado é mão na roda. É isso mesmo, Juliana. Tem uma questão interessante que, às vezes, assuntos da última retrogradação de Mercúrio são suscetíveis a repassar ou a andar. Então, quando é que foi a última retrogradação? Ali por dezembro, de 12 de dezembro até comecinho de janeiro. Então, algumas coisas que ficaram ali meio titubeando nessa época dão propensão a serem repassadas, a voltar conversas, a tirar a limpo, a esclarecer questões, né? Claro que às vezes a gente tem um perrenguinho aqui, outro ali, porque é uma alternância de rotina. Às vezes, revisão de exames médicos também, é isso aí, mínimo, isso é suscetível, é propenso também, né? Volta a contatos. E às vezes questões que estão agendadas são desmarcadas, ou muda de dia,
ou aquela coisa que estava pendente é marcada, aquilo que estava em stand-by anda, movimenta, né? Até algo que precisava consertar finalmente fica pronto. Tem muitos contratos, muitas coisas de papéis que às vezes ficam prontas quando o Mercúrio retrograda. Tá? Então, às vezes uma ação judicial, às vezes uma questão de contrato que estava no embrólio, às vezes quando o Mercúrio retrograda, por incrível que pareça, firma, né? Então é a alternância do ritmo, tanto para um lado favorável, como às vezes para um lado mais desafiador. Tá? Então tem essa questão, retomar projetos engavetados, dar um up. Isso é suscetível para Mercúrio retrógrado, tirar da gaveta o que estava ali meio, né, mofando de modo geral. Então isso dá suscetível. Vale observar no mapa de vocês a área de 27 a 16 de Áries, porque é a área onde o Mercúrio retrogradará. Tá? Vale aí um olhar, porque é a área suscetível a revisar coisas, a voltar pautas, a voltar assuntos, às vezes algum contratempo. Né? Então esse eixo Ares Libra, né, dá essa indicação. E curiosamente, né, nós estamos em tempos de eclipses em Ares e Libra, né, em Libra e Ares. Por exemplo, casa 3 da Ana Luísa, às vezes parentes, né? Às vezes um irmão tio que liga, dá sinal, né? Feliz Páscoa, né? Ou algumas questões com amizades, casa 11, amizades, grupos, volta a interagir com algum grupo, casa 7 é Veligatita, relacionamento, vida 2, parceria, sociedade ou sociabilidade, né? Bianca, casa 2, o financeiro, temas materiais, aquela coisa que de repente você queria comprar, o preço não estava legal e o Mercúrio retrogrado, de repente até dá certo. É muito comum ofertas assim, muito chamativas em tempos de Mercúrio retrógrado, preços que caem, sabe? Tem reajuste também, você vê aí que vai aumentar o preço dos remédios bem quando o Mercúrio retrograda, né? Então isso pode ser repassado, repensado, reajustado, né? Acontece também variação de valores, de preço, né? Então, mnemônica casa 7, questão de relacionamento. Casa 11 é grupos. Casa 11 às vezes é salário, viu? Às vezes é as finanças do trabalho também, tá? Projetos, grupos, amigo que volta a conversar, o que a gente volta a interagir, o que reencontra, né? Aquela amizade lá de um lugar, da academia, do estudo, da escola, da faculdade, não sei o quê, amizade à distância, casa 11 mexendo aí, né? São gêmeos e andam para vender a casa em um tribunal. Então esse tempo de Mercúrio retrógrado, Lucília, pode ser interessante para repassar questões interessantes, tá? Então esse é um ponto. Casa 9, Cris, às vezes é contatos à distância, volta a estudar alguma coisa, volta a ver um certo pacote de viagem, de repente, questões jurídicas, burocracia, documento, né? Às vezes rever alguma coisa de passaporte. Então tem questões do contexto casa 9, certo? Então tempo aí de Mercúrio retrógrado, não priencânicos, como diria Chapolin, não priarcânico, não priemuscânico, né? Então vale esse olhar. E Mercúrio retrógrado tem esse indício, às vezes, de reparar coisas, de ajuste. Né? Uma vez o cara da Sabesp viu que o relógio da água estava travado e vazando, ele foi lá, trocou, eu nem estava notando, né? Ajustou o meu preço da água e ajustou o relógio. Então, bem quando o Mercúrio retrogradou. Né? Então, dá esses indícios de reparo, de questão. Algo que está funcionando pode não funcionar e algo que não estava funcionando venha a funcionar. Então é uma alternância de ritmo, certo? Vale esse olhar. No andar da semana, nós temos lua minguante em Capricórnio. Tem uma lua minguante em Capricórnio aí na segunda para terça-feira, tá? Então tem essa questão também de lua minguante capricorniana. Lua minguante em Capricórnio é interessante para conclusão de questões. Toda lua minguante ela é positiva para uma finalização. A lua está terminando a volta para fazer lua nova, para formar uma lua nova, né? Posteriormente, né? Lá no dia 8, a lua nova vai ser um eclipse, né? Então será um novo ciclo, né?
Eu sei que não tem mais com o assunto, mas queria saber se eu acredito. Sim, acredito em tarô, sim, Bianca. Acredito. Eu não mexo com tarô, mas acredito, tá? Então o Mercúrio, o Mercúrio retrógrado, ele tem esse tempo de repassar questões e a gente tem uma lua minguante em Capricórnio na terça-feira, dia 2. É interessante para concluir questões a longo prazo, concluir questões de assuntos pendentes. O meu cérebro parou e espero que ele não funcione para dar mais dores. Não, o mínimo calma. Calma e elegância. Mercúrio retrógrado pede calma e elegância também, né? Então a questão da lua minguante em Capricórnio ele é interessante para finalizar temas, finalizar assuntos de longo prazo, às vezes algo que vinha demorando pode concluir aí ao longo da semana, né? Então é um ponto interessante porque toda lua minguante ela está terminando um fator, um ciclo da lua, né? Uma volta da lua é, em relação ao sol, né? A gente tem a lua nova todos os meses e a conjunção Sol-Lua, a lua nova será no eclipse dia 8, né? Na domingo, né? Domingo, no outro domingo, depois do domingo de Páscoa. E antes disso, a lua minguante ela serve para concluir aquilo que precisa para o que vem para renovar a partir do eclipse, né? Então, uma lua minguante em Capricórnio, por Capricórnio ser um signo de terra, um signo prático, ele é positivo para o que envolver temas que já vem demorando para solucionar ou que envolvam uma base, um padrão, uma estrutura, para se levar mais a sério algumas questões que precisa finalizar. Aquele pensamento, agora eu tenho que levar a sério isso para acabar de vez esse trabalho, para acabar de vez essa pendência, né? Então, concluir pendências em tempo de lua minguante é sempre interessante também, né? Então tem essa questão. Dizem que na parte estética é interessante para tirar, né, depilar pelo, aquela que não funciona, extraçõezinhas, né, de parte da podologia, o que for pontual para extrair, tirar fora, né, de limpeza de pele ou de coisas mais pontuais, né, no que envolver a parte estética. Dizem que é muito mais indicado para depilação, por exemplo, para quem lida com a parte estética lua minguante, né? E tendências de questões a longo prazo, finalizar assuntos, né? Já ouvi dizer que é bom para cirurgias. Então, Bianca, depende da cirurgia, mas em si é para extraçãozinha simples, às vezes de um nódulozinho, de uma coisinha, né? Uma parte estética, extrair a parte esponjosa ali do desvio de septo, às vezes é interessante, né? Extrair dente ou minimônica, de repente até vai, né? De repente até vai para uma extração ali que, né? O siso, né? Para o juízo. Aliás, a parte da dentição dos ossos é associado a Capricórnio e a Saturno, né? Então, às vezes, são situações que requisitem essa condição também num tempo de lua minguante em Capricórnio. Mas, em especial, sintetizando para uma conclusão de temas de longo prazo, tá? Vai ter que, o mínimo, então, terminar assuntos de que já vem numa certa demora ou que a gente pode precisar repassar também, afinal, temos uma semana de Mercúrio em retrogradação, né? Retrogradando ali. Então, esse é um ponto que vale o olhar, vale a atenção também. É uma semana que na quarta-feira temos conjunção Vênus-Netuno. Conjunção Vênus-Netuno. Vou até pôr aqui. Lua minguante de Capricórnio é ótima para declaração. Também, viu, Juliana? Vai dar aquela, né? Aproveita o Mercúrio retrógrado, faz uma revisão, revisa direitinho, não vai lá naquela pré-preenchida, né? Dá uma detalhada lá. Né? Tem muitas pendências, mas ainda não me deixaram acabar, elas estão sempre a surgir como coisas prioritárias. Agora a tendência é de repassar o que é essencial também, né, Ana Martins? É uma boa probabilidade. Então, aí, para parte aí do imposto de renda aí no Brasil, também tem esse fator, né, de revisar detalhadamente, né? É interessante, né? Dão prazo para declarar o imposto bem no Mercúrio retrógrado. Para o leão
né, preparar os dentes e a juba, né, para dar aquela repassada mesmo. Então tem que repassar com cuidado, olho clínico, né, detalhadamente, fazer tudo certinho, bonitinho, não fazer nas coxas, né? Então vale essa condição. Temos quarta-feira Vênus-Netuno, gente, Vênus conjunção Netuno. Então deixa eu ir aqui para minha tela para mostrar aqui o desenho, que a galera gosta de ver o mapinha, né? Ver o astro ali, olha lá, Vênus-Netuno, ó. Vênus-Netuno, né? Em conjunção, você vê o Mercúrio ali, ó. Mercúrio com um Rzinho, né? Como tá tudo tumultuado, tá lá 27, ele espremeu o Áries aqui, porque está antecedendo eclipse e tal, mas ó, Vênus-Netuno em peixes, tá? Vênus-Netuno conjunto a peixes. Conjunção Vênus-Netuno, gente, é atenção para não perder o foco no que é essencial, não entrar em ilusões diante de relacionamentos ou do que pessoas dizem, né? A gente tende a se envolver ilusões no amor, o Cris, às vezes pode acontecer uma tridimensão, né? Numa paquera, num crush, pessoa meio pinta mais, né? Dá uma iludida. Mas tem um lado interessante, porque Netuno, eu costumo dizer sempre que Netuno, aspecto com Netuno, ele exercita a percepção. Tá? Ele faz um exercício da percepção das questões. Tem gente que é meio loser, não percebe absolutamente nada, névoa. Né? Quando chega um Vênus, um Netuno, a gente questiona, a gente pode começar a perceber umas nuvenzinhas diferentes, vê que o colorido não é tão colorido assim. Né? Então isso é um ponto interessante. Oi, Bárbara Bramo, que honra, bem-vinda! Então, em tempos de conjunção Vênus-Netuno, a gente também tende a ficar mais mobilizado com causas, com questões emocionais de outras pessoas, né? Então vale esse cuidado também para a gente não abraçar bronca que não é nossa, né? Não carregar envolvimento, honra nossa, Bárbara, envolvimento, quem tem ascendente vai ser pior. Não, ô Bianca, quem tem ascendente em peixe tende a ficar mais até romântico, mais sensível. Vênus pelo ascendente em peixe é um tempo até de mais cuidado com a estética, a pessoa dá uma repaginadazinha, dá uma tonação do cabelo, dá uma entonada diferente, troca um ruivo por um castanho, uma parada ali, outra lá, ou deixa um grisalhinho a mais, né? Ou uma loirada a mais, ou um pretinho a mais. Então Vênus no ascendente dá um exercício para uma repaginada, né? O Segusmão, nossa, nessa de assumir broncas que não... vale uma reflexão, né? 1º de abril, Sérgio esteja calma, calma e elegância, mnemônica, né? Calma e elegância. Tá? Então, conjunção Vênus-Netuno é importante foco no essencial, até na maneira de interagir com as relações, não se doar além do que a gente pode, não fazer demais pelo que a gente vivencia as outras pessoas. Né? Tem um lado interessante de Vênus-Netuno que eu apreço as artes, é o lado criativo. Quem é do mundo artístico, quem lida com criação, com ilustração, com fotografia, vai estar mais inspirado, é suscetível a estar mais entretido com o trabalho, mais envolvido com a questão. Não vista-se de noiva no primeiro jantar. Boa, Juliana, é uma boa dica. Não vista-se de noiva no primeiro jantar. É um bom tema de romance, é um bom título de filme, de comédia romântica. Não vista de noiva no primeiro jantar. Então, estou tentando retorno de Vênus. O que Netuno... o retorninho de Vênus, Juliana, é um fator de... gostou, fotógrafo? É isso aí, dá mais inspiração para bolar aqueles closes, aqueles flash. Vênus-Netuno, para quem é do meio da arte, é bênção, tá? É positivo para quem é das crenças, para quem interage com as relações, para questões da fé, né? Para uma interação com os temas de espiritualidade, né? Então tem esse lado. A Juliana, retorno de Vênus, às vezes sociabiliza, pode sociabilizar um pouco mais. Vale olhar a casa de Libra também, porque a casa de Libra pode
dá uma acentuada também, assim como a de Touro, que são regidos por Vênus, né? Então, outro ponto de Vênus-Netuno é interessante para melhor percepção das relações. Conjunção Vênus-Netuno, às vezes, cai algumas fichas, né? Às vezes a gente percebe, né? Ando a publicar os palácios aqui, diz, muito bom, Mini Mônica, dá umas fotografadas, né? Vênus-Netuno para o financeiro, para o material, pede cautela, porque pode dar uma oscilação ali, um risco de se enganar com certas subidinhas meio, né, de 5 minutos, né, investimento. Um cuidadinho com alarme falso, Cris, né? Acho que vale um cuidado. Mas, por exemplo, negócios associados à parte química, a temas de a própria Petrobras, a questões dos mares, de repente, aquilo que for mais seguro dentro desses segmentos também dá uma margem interessante, né? Para questões tecnológicas que envolvam consumo de imagens, de parte televisiva, né? Temas artísticos, né? Isso é um ponto interessante, né? Assim vão te levar à falência, Minimone? Pois é, requer esse cuidado. Mas principalmente foco. Foco nas relações, foco no que precisa, não dispersar à toa por conversinhas moles, por mentiras sinceras que interessam, como diria a Cazuza, né? Não vale essa tensão, né? Com as pequenas poções de ilusão, né? Que às vezes alguém queira conversar, que alguém queira fazer drama, né? Cuidado com certas mexicanizações de algumas pessoas, né? E nem para me ligar, que você não deu atenção, né? Calma, elegância, deixa a névoa baixar que depois as pessoas ficam no foco, né? Então atenção às pequenas porções de ilusão de algumas pessoas, né? Vale essa atenção. E é um período ótimo para quem é do meio artístico, do meio criativo, do meio, né, até dos assuntos espirituais, essas percepções das relações. Período interessante para melhor percepção das relações também. Cai a ficha do quanto é real certas convivências também. A gente pode ter um upgrade, uma mudança na maneira de conduzir relações devido à percepção que a gente tem delas. Esse é um ponto interessante e curioso que a conjunção Vênus-Netuno pode ilustrar, digamos assim, né? Elucidar. Elucidações. Acho que é uma palavra legal. Elucida qual é de certa relação, né? Às vezes uma paquera. Você tá ou não tá, meu filho? Né? Você tá ou não tá, minha filha? Né? Só fica naquela ficância, só fica ali, ai, gosto, mas eu não sei. Então, então elucida a parada. Aí na sexta, para acabar a semana, a gente tem Vênus em Áries. Vênus em Áries. Então tem Mercúrio retrogradando no começo da semana em Áries, e aí a gente termina a semana com Vênus em Áries. Uma belezura, né? Uma belezura. E vamos ter eclipse em Áries na outra semana. Você vê que a região ariana ela está intensa por essa semana, e Vênus chegará em Áries sexta-feira, né? A conjunção Vênus-Netuno, eu esqueci, acho que eu falei que é quarta-feira, né? Bom, leva em consideração para a semana toda, né? Oi, Gerda, boa noite, que bom vê-la. Então, o período semanal termina com Vênus em Áries no dia 5, e Vênus em Áries é aquela atenção que a gente pode lidar com as nossas relações de maneira mais direta, né? De maneira mais focada. Ótimo vê-la, Gerda. Então, Vênus em Áries tem esse fator. Que lindo, Vênus em Áries, Ana Martins. Vênus em Áries é interessante porque deixa certas relações mais diretas, mas é diferente de um certo nhenhenhê do Vênus-Netuno, né? Às vezes a gente é bem o contexto. Às vezes no Vênus-Netuno a gente percebe certas questões para no Vênus em Áries a gente tomar certas decisões depois do que a gente percebeu. Então esse é um ponto interessante, né? Vênus em Áries coloca a tacape na mão e sai... também, né, Juliana? Pode ser. Então é um tempo interessante que se faz necessário um cuidado para não agirmos também de maneira individualista nas relações. Esse é um ponto interessante, até porque estamos falando de Vênus em Áries, né? Então, eu vou fazer a ilustraçãozinha aqui de Vênus em Áries para
para desenhar, vale essa atenção, para a gente também não ser um tanto enxerido com os assuntos dos outros, né? Então, se a gente vê lá, ó, o tal do vai rolar ou tá difícil, às vezes pode ser também, né? Meio que, como é que é, né? Lá Vênus, ó, Vênus em Áries, Vênus no 0 grau de Áries, lá na sexta-feira, dia 5, tá? Então a gente tem essa questão a se observar. Também tem esse ponto. Pode ser interessante para inícios, para uma tomada de decisão com convívios, né? Para percepção das intenções, né? Só que é necessário um cuidado para a gente não agir de maneira individualista com assuntos que não são nossos, né? Às vezes a gente, na boa intenção, né? A gente pode querer, né, tentar intervir. Deixa que eu resolvo para você. Não, esse resolvo para... Não, tem coisas que a pessoa tem que resolver por ela, né? E às vezes, Vênus em Áries, a gente pode ter alguns momentos lá do entrão de certas pessoas, né? Então tem esse ponto. Lua em Áries, né, Juliana? Já está respondendo por você. Então, também é importante atenção para que as pessoas não passem dos limites também com as nossas coisas, né? Não só a gente com ela, mas com certos entrões nas nossas questões, né? Pessoal que meio que, né, dá uma banca do intrometido, né? Então tem o pessoal com a Lua em Áries está se entregando aí, né? O pessoal com Lua em Áries aí, ó, vai estar num período que o Mercúrio ele vai estar retrógrado de 27 a 16 de Áries e Vênus ingressa em Áries na sexta-feira. Então a gente já vê que o tempo de abril será um período de redefinir questões e posturas em relacionamentos e na nossa individualidade, tá? Porque movimentos em Áries são interessantes para o que envolve a ação, a individualidade, né? O posicionamento. Então, repassa assuntos, volta tratativas, né? E terminando a semana com Vênus em Áries, também a gente é um pouco suscetível a querer intervir ou desacoplar decisões nossas que ficavam condicionadas a outras pessoas também, certo? Você tem uma renca na sua live semanal com a Lua em Áries. É verdade, né, Juliana? Tem um pessoalzinho de Lua em Áries aí, interativo. Isso é interessante. Certo, pessoal? Então, falamos aí do céu da semana, primeira semana de abril, de 31 de março a 6 de abril, com Mercúrio retrógrado já chegando na segunda para terça-feira. Tempo importante para revisões, para repassar questões, é interessante para volta de contatos, às vezes dá aquela desritmia com o ritmo das coisas, né? Às vezes um computador dá uma travada, um painel eletrônicozinho aqui, desmarca um compromisso ali, né? Mas voltam contatos, às vezes papéis ficam prontos quando o Mercúrio fica retrógrado, e algumas conversas que voltam também num sentido de tratativas, né? Voltar contatos, que é reincidente com Mercúrio retrógrado. E aquela história interessante que eu falei para vocês. Às vezes Mercúrio ficou retrógrado, impulsos assassinos, Juliana, calma e elegância, Juliana, calma e elegância. Então, o Feliz Páscoa, Ana Martins, para você também. Então, Mercúrio retrógrado, ele às vezes dá reincidência de esclarecer questões do Mercúrio retrógrado anterior, que foi lá em dezembro e janeiro. Então, se algum assunto bombolar ou ficou pendente, tira-se a limpo, e outras questões que às vezes a gente pode ter que esclarecer, né? Mas um cuidado aí com assinatura, com formalização de questões. Se der para deixar mais para frente, lá para o fim do mês, melhor, né? Mas se não, mais um tempo aí para não fazer nos tempos que ele fica estacionário, que é entre o dia 1º e o dia 2 e o dia 24 e 25, certo? Obrigado, Joana. Um beijo para você também. Calma e elegância. Feliz Páscoa aí para todos de Portugal. Tem Lua minguante em Capricórnio, para finalizar questões de longo prazo, né, que a gente deu uma abordada. A conjunção Vênus-Netuno para a gente ter atenção com as mentiras sinceras que interessam, né? Feliz Páscoa, Cris. Saudações palestrinas para você. E também o Vênus em Áries, que a gente abordou com uma atenção com a individualidade nas relações, ou certos impulsos, ou tomadas de decisões que podem marcar uma
tirada a limpo, uma elucidação diante de relacionamentos ou de questões que a gente pode precisar desacoplar de outras pessoas para agir. Certo? Pessoal, obrigado a todos. Céu da semana, primeira semana de abril. Feliz Páscoa a todos. Tânia, Ana Martins, Cris, Joana, Mini Mônica, galera que nos acompanha, Juliana Melo Lua, Gerda, adorei vê-la. Pessoal, ótima semana a todos, uma linda Páscoa em família, em harmonia a todos. Obrigado aí pela presença. Feliz Páscoa, Ju. Feliz Páscoa, outra Ju. Feliz Páscoa, Bárbara Bramo. Um beijo. Segusmão, galera que nos acompanha. Pessoal, ótima semana a todos. Obrigado, Bianca. Ótima semana a todos. Um abraço.